Obrigada por te juntares a nós neste episódio de Fórmula do Crime, o serial killer de Long Island. Anteriormente, em Fórmula do Crime, o serial killer de Long Island. Nesse exato momento, ao ouvir estas palavras, Shannon grita ainda mais e começa a fugir com todas as suas forças. Shannon desaparece na escuridão e ninguém consegue entender realmente o que acabou de acontecer. Um aviso aos ouvintes: o seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Este episódio é continuação do anterior. Por isso, se apenas nos estás a ouvir agora, vai até o nosso podcast e seleciona o episódio 1 para não perderes pitada deste caso. A 11 de dezembro de 2010, durante a busca por Shannon, John Malia, juntamente com a sua unidade canina Blue, acaba por encontrar os restos mortais de uma mulher a cerca de 1,6 km do local onde Shannon tinha desaparecido há 8 meses. Nesta altura, todos pensavam que se trataria de Shannon, mas rapidamente descobriram que a vítima mortal não tinha a placa de titânio que Shannon tinha colocado no maxilar depois de ter sido agredida pelo namorado Alex. O corpo foi encontrado junto ao Ocean Parkway, a via rodoviária que acompanha a costa oceânica, perto da praia de Gilgo. Para conseguirem retirar o corpo e investigar devidamente o caso, uma secção dessa via é fechada e isolada. 2 dias depois, a 13 de dezembro de 2010, John Malia volta ao local e decide caminhar pela via com Blue na tentativa de descobrir algo que possa ser útil à investigação. E a 257 metros encontra um outro corpo. Está aberta a caixa de Pandora. A busca foi obviamente alargada nesta altura e no mesmo dia foram encontrados mais 2 conjuntos de restos mortais num raio de poucas centenas de metros. Neste momento, a polícia consegue rapidamente perceber que nenhum dos corpos é Shannon. E o receio que tiveram quando encontraram o segundo corpo junto àquele pequeno trecho de estrada confirmou-se. Estão perante um serial killer. Um homicida em série. Todos os restos mortais eram de mulheres com estatura pequena, todos estavam embrulhados em serapilheira e todos foram encontrados perto da berma da mesma estrada, a pouca distância entre si. Quer dizer, havia poucas dúvidas, tinha de ser obra de um serial killer. A pouca ou nenhuma atenção que a polícia e os órgãos de comunicação social tinham dedicado ao caso, até então, sofre uma explosão mediática e de um momento para o outro a mídia começa a interessar-se pela investigação. Como muitas vezes acontece quando há homicídios em série, a polícia tenta conectar de alguma forma as vítimas na tentativa de conseguir identificar o responsável. Estas vítimas foram apelidadas de Gilgo 4. As 4 vítimas de Gilgo. E uma vez que não se sabia a sua identidade, para facilitar a distinção de cada uma delas, foi adicionado um número à palavra desconhecida. Essa numeração correspondia à ordem cronológica de descoberta dos corpos. Por isso, estamos perante as desconhecidas 1, 2, 3 e 4. A polícia, eventualmente, conseguiu chegar à identidade das 4 vítimas, o que lhes permitiu estabelecer mais alguns pontos em comum. Todas eram acompanhantes, todas anunciavam os seus serviços no Craigslist e, à exceção da última, a desconhecida 4, todas tinham sido dadas como desaparecidas. A partir daí, a polícia começa a investigar as circunstâncias dos desaparecimentos das 4. E nós vamos abordar cada um deles, começando pela primeira vítima encontrada, a desconhecida 1. A desconhecida 1 foi identificada como sendo Melissa Barthélemy, uma caucasiana com 1,47 m de altura, que tinha 24 anos quando desapareceu.
Nas costas tinha tatuagens com as palavras Blaze e Focus, foco, e no peito tinha letras. Foi vista com vida pela última vez a 12 de julho de 2009, 1 ano e 5 meses antes da descoberta dos seus restos mortais. A mãe de Melissa comunicou o seu desaparecimento ao Departamento de Polícia de Nova Iorque a 18 de julho de 2009, portanto, alguns dias depois de não ter notícias suas. Aliás, segundo a própria, estava a ver TV junto com o seu companheiro quando descobriu pelas notícias que tinha sido encontrado um corpo em Long Island com características que encaixavam na descrição da sua filha e imediatamente teve a certeza que se tratava de Melissa. Tal como a primeira desaparecida, que abordamos no último episódio, Shannan Gilbert, também Melissa tinha sido atraída para o mundo da prostituição. Quem era Melissa Barthélemy? A Melissa nasceu a 14 de abril de 1985 em Buffalo, no estado de Nova Iorque. A mãe, na altura uma adolescente estudante de 16 anos, Lynn Barthélemy, achou que o pai de Melissa não era alguém com quem deveria considerar casar e, por isso, decidiu criar a sua filha juntamente com a ajuda dos seus pais, os avós de Melissa. Lynn, uma árdua trabalhadora, tem a sua segunda filha, Amanda, 9 anos depois. Devido à diferença de idades, Melissa ajuda a tomar conta da irmã e assume um papel muito importante na sua vida, como se de uma mentora se tratasse. Mas, mais tarde, Lynn, a mãe, conhece Jeff e os dois, juntamente com Melissa e Amanda, formam um núcleo familiar muito unido e compacto. O casal acaba por abrir um restaurante, onde Melissa até chegou a trabalhar durante uns tempos. Os trabalhadores do estabelecimento eram basicamente familiares, fortalecendo ainda mais os laços que os uniam. Quando era pequena, Melissa queria ser advogada, mas após uma fase assim de rebeldia, decidiu que não queria ter nada a ver com a lei e optou por mudar o seu foco para a cosmética. No ensino secundário, teve alguns problemas de adaptação, porque era das poucas caucasianas numa comunidade predominantemente afro-americana. Os colegas também costumavam implicar com a sua altura, mas ela não se deixava ficar e revelava a sua atitude combativa, apesar do seu pequeno tamanho. Nessa altura não tinha muitos amigos, não consegui perceber muito bem a intensidade do bullying que ela sofria, mas de qualquer das maneiras, bullying é bullying e é mau. Deixa marcas para a vida toda. Mesmo inserida neste ambiente, conseguia ter excelentes notas. Tinha uma personalidade assertiva, mas bondosa, e uma gargalhada que dizem ser contagiante. Aos 16 anos, já se encarregava de tratar do cabelo dos amigos e, quando terminou o secundário, entrou na escola de cosmética, onde obteve a sua licença de técnica. Como já devem imaginar, ou se não sabem, pronto, ficam agora a saber, estudar nos Estados Unidos não é barato. E para conseguir fazê-lo, Melissa recorreu a um empréstimo e trabalhou durante toda a formação para o conseguir pagar. Se necessário fosse, esta é mais uma demonstração de que era uma trabalhadora árdua, aguerrida, determinada, que não aceita não como resposta e não leva desaforos para casa. Depois da formação, Melissa começou a trabalhar no salão e em casa para complementar o salário. Queria poupar dinheiro suficiente para abrir o seu próprio salão de beleza em Buffalo. Mas cedo percebeu que não o ia conseguir fazer, cortando cabelos noutros cabeleireiros. Acabou por sair de casa para viver com um amigo de longa data, que, entretanto, se tornou seu namorado. Os dois viajaram algumas vezes até Nova Iorque e Melissa disse à mãe que lá iam para visitar o tio do seu namorado.
Após uma dessas visitas, comunicou à família que tinha conhecido o dono de um salão de beleza que se chamava John Terry e que este lhe tinha oferecido emprego. Aos 19 anos, e diga-se de passagem, contra a vontade da mãe, que nada podia fazer, decidiu abraçar a oportunidade e mudar-se para a cidade, de forma a concretizar o seu sonho mais rapidamente. Melissa via como a mãe e o padrasto se matavam a trabalhar para que nada lhes faltasse. Queria optar por um percurso que lhe permitisse concretizar os seus objetivos, mesmo que isso significasse ter de se afastar da família durante uns tempos. Mais tarde, Melissa separa-se do namorado e começa a relacionar-se com John, ou Blaze, como é mais conhecido. Lembram-se da tatuagem que Melissa tinha nas costas? Pois é, esse é o Blaze da tatuagem. Durante uma conversa, depois dos restos mortais da filha terem sido encontrados, Lynn confessou que achava que o namorado com quem se mudou para a cidade, na realidade, vendeu Melissa a Blaze. E Blaze é de facto nada mais, nada menos do que um proxeneta, ou um chulo, como lhe queiram chamar. Não se sabe se Melissa achava mesmo que ia trabalhar num cabeleireiro ou se quando foi para Nova Iorque já conhecia o que lhe estava destinado. O certo é que, apesar de não se conhecer exatamente os acontecimentos que a levaram a isso, acabou por cair na rede de prostituição e percorria assiduamente a zona em volta de Times Square, uma praça muito conhecida em Manhattan, em busca de clientes. Essa realidade, a realidade de Melissa, não era partilhada com a sua família em Buffalo, que não sabia que ela se prostituía. A jovem voltava à cidade natal pelo menos uma vez por ano, durante as festas natalícias, para visitar a família e nestas alturas presenteava Amanda e outras pessoas próximas. Porém, na última visita que fez à casa, Jeff, o companheiro da mãe, notou que Melissa estava estranha, que não parecia a mesma pessoa e tentou, como juntamente com Lynn fazia sempre que podia, convencê-la a voltar para casa. Melissa disse-lhe que já não haveria de faltar muito para o fazer. Melissa sentia-se triste. Tinha partido com um sonho e, no fim, tudo se desmoronou. Não podia dizer à família o que fazia para se sustentar, não os podia desiludir. Não podia procurar conforto e consolo depois de um desabafo sincero, mas também não queria voltar para casa derrotada, sem o tão desejado dinheiro que lhe permitia ter uma vida melhor. Estava cansada de se ter de sacrificar, de palmilhar as ruas toda a noite e de, no final, ainda ter de partilhar o fruto do seu trabalho com o seu proxeneta, com quem mantinha uma relação abusiva. Melissa nem sequer era a única mulher sobre o domínio de Blaze, e há quem diga que também não era a principal. Esse lugar estava ocupado por uma outra acompanhante. Talvez por essa razão, já não estava disposta a prolongar a situação por muito tempo. Afinal de contas, tinha feito sacrifícios para poder subir na vida, e a cada dia que passava, a sua situação só piorava. Se tinha de fazer sacrifícios para ganhar dinheiro, então, pelo menos que ficasse todo para si. Tal como Shannon, decide começar a anunciar os seus serviços em sites de encontros. Neste caso, no Craigslist e no Adult Finder Friend. E essa torna-se a sua principal forma de angariar clientes. Afinal de contas, por que associar-se a um proxeneta se pode carregar uma foto online e esperar que os interessados liguem? Por que passar horas a fio nas ruas a tentar angariar clientes? Sujeita a inúmeros perigos, intempéries, a um proxeneta que lhe levava grande parte do dinheiro e que, no fim das contas, nem sequer a colocava em primeiro lugar. Não estava disposta a partilhar o fruto do seu esforço com mais ninguém. Sob o pseudónimo de Chloe e Very Sexy Chloe, Melissa cobrava $100 por 15 minutos, $150 por
30 minutos, $250 por 1 hora e $1.000 pela pernoita. Melissa estava a bater de frente com Blaze. Não restavam dúvidas. A sua posição estava bem definida e ele não ia deixar passar à afronta. Não Blaze, logo ele que se achava ao máximo e que ele olhava com superioridade para todos os outros proxenetas. Isto não poderia ficar assim. Melissa tinha de sofrer as consequências de seus atos, tinha de lhe ensinar uma lição, para servir de exemplo, não só para a própria, mas também para as outras que ousassem sequer pensar em seguir-lhe os passos. Um dia, Melissa é brutalmente espancada por um grupo de mulheres. Blaze observa o ataque de perto, sem interferir, e menciona algo do género: "É o que mereces por me desrespeitares." No fim, Melissa acaba estendida no chão, cheia de hematomas e com algumas costelas partidas. Imagino que esta tenha sido a facada final no pequeno grande coração de Melissa. Já agora, o ataque foi presenciado e relatado por uma testemunha, que mais tarde conseguiu identificar Blaze, ou John Terry, numa foto apresentada pela polícia. Por isso, tratou-se mesmo de uma vingança vil. Apesar de tantas agruras, Melissa encontrava, pelo menos na família, alguma fonte de felicidade. A relação entre Melissa e a irmã tinha-se tornado ainda mais próxima à medida que a irmã se ia aproximando da adolescência. Durante as férias escolares, Melissa costumava convidá-la para passá-las consigo em Nova Iorque. Juntas faziam compras, visitavam sítios turísticos, jantavam fora e iam ao cinema. Era o sonho de qualquer adolescente. Amanda adorava pôr a conversa em dia com ela e desfrutar de todos os pequenos mimos que lhe concedia. No verão de 2009, Melissa voltou a convidar a irmã e a 8 de julho ficou de confirmar à mãe a data da viagem de avião logo possível, para que Lynn pudesse organizar o seu trabalho atentadamente, de forma a levar a filha mais nova ao aeroporto, na data planeada. Lynn aguardou por notícias da filha nos dias que se seguiram. Melissa nunca foi de responder a chamadas, muito tarde, ou a mensagens. Poderia eventualmente não atender uma ou outra chamada, mas enviava sempre uma mensagem escrita ou de voz, no próprio dia ou no dia seguinte, para descansar a família e dizer-lhes que estava tudo bem. Na noite de 11 de julho de 2009, Melissa envia uma mensagem a Amanda para firmar outra visita a Nova Iorque. No dia 12, dia seguinte, a Câmara de Vigilância de uma dependência bancária mostra-a a fazer um depósito na sua conta. Especula-se que seria o ganho decorrente do dia anterior e, em seguida, levanta $100 antes de sair pela porta. A Melissa foi vista pela última vez com vida nessa mesma tarde de 12 de julho, sentada na calçada do bloco de apartamentos onde vivia com uma amiga na Avenida Underhill, no Bronx. Nos dias seguintes, Lynn e Jeff, a mãe e o companheiro da mãe, começam a estranhar a falta de notícias de Melissa, que entretanto deixou de atender aos telefonemas e de responder às mensagens. Preocupados, começam a contactar os hospitais da região e tentam ainda comunicar o desaparecimento à polícia. Sim, ouviram bem. Tentam. Como já quase que conseguimos adivinhar, a polícia desvaloriza a situação e não oficializa o desaparecimento. Segundo Lynn, argumentam que Melissa tinha 24 anos, não apresentava qualquer distúrbio do foro mental ou outra condição que a colocasse em risco iminente. O facto de não dar notícias não significa que esteja desaparecida, segundo eles. Pode apenas não querer comunicar com a família. Pasmem-se.
mas chegam até a sugerir que provavelmente estaria a passar férias num outro lado qualquer. Bem, eu tenho muita dificuldade em aceitar este tipo de narrativa, por muito que, em parte, até possa ser verdade. Tenho a certeza que, felizmente, na maior parte dos casos, há pessoas que deixam de dar notícias por uma infinidade de razões diferentes e muitas delas até legítimas. Se o decidirem por vontade própria, estão no seu absoluto direito. Mas há que considerar também o reverso da medalha, não é? Se alguém altera a sua rotina habitual e para de dar notícias sem motivo aparente, pode ter acontecido alguma coisa e essa pessoa pode realmente estar a precisar de ajuda. A atitude certa a tomar é investigar. Se a pessoa é encontrada e está bem, ótimo. Mas se evapora da face da terra, o alarme deve soar, porque nestas situações, geralmente, tempo significa vida. Mas não é só Melissa que é obstinada. A sua família não baixa os braços e continua a telefonar várias vezes na tentativa de que a polícia os leve a sério e oficialize o seu desaparecimento. Do outro lado da linha e de forma, diga-se, muito responsável, chegam até ao cúmulo de literalmente desligar a chamada na cara dos familiares. Inconformada com toda esta situação, a família fala com um conhecido que, por sua vez, pede um favor a outra pessoa. Bem, a história é um pouco confusa, mas o resultado é que um polícia acaba por ir à casa de Melissa, de forma não oficial, vê que os seus gatos não estão a receber os cuidados devidos e, achando isto assim um bocado estranho, eventualmente decide registar oficialmente o desaparecimento de Melissa. O registro do desaparecimento é, portanto, finalmente realizado a 18 de julho de 2009. Mas a investigação, essa, só é iniciada passado 10 dias. E porque é despoletada pelo facto da sua irmã ter começado a receber chamadas provenientes do telemóvel de Melissa. Só que, do outro lado da linha, não era a voz de Melissa que Amanda ouvia. Pois não, não era. Esta parte vamos desenvolver mais à frente, já de seguida. Portanto, dias atrás de dias são literalmente desperdiçados. E com eles perde-se também a vantagem de uma comunicação atempada para entender o que aconteceu nas últimas horas antes do desaparecimento. Quando por fim conseguem uma ordem judicial para acederem aos registros telefónicos, vasculham o bairro e retiram uma amostra do ADN de Melissa a partir da sua escova de dentes. Com estes registros na sua posse, conseguiram descobrir que, na noite do seu desaparecimento, há uma chamada, ou uma tentativa de chamada, para Blaze, que durou menos de 1 minuto, e acessos ao seu próprio voicemail. O rastreamento de chamadas mostra que se conectou a uma torre celular em Massapequa Park, em Long Island. Realizam uma busca em hotéis e motéis da vizinhança da torre, que foi ativada em Massapequa Park, mas não há sinais de Melissa. Mais tarde, Blaze diria que sabia que Melissa tinha outro encontro de $1.000, marcado para aquela noite, algures em Long Island. Acrescentou que lhe ofereceu boleia, mas que ela rejeitou a oferta. Melissa estava a trabalhar por sua própria conta e risco. É neste momento que encontro informações divergentes, que dizem que Blaze até conhecia o local do encontro e o cliente daquela noite, o que sinceramente duvido muito, tendo em conta tudo o que se tinha passado antes, mas há também fontes que relatam que Blaze afirma que Melissa guardou o segredo e não lhe revelou a identidade da pessoa com quem se ia encontrar. Algo que eu acho que é, sinceramente, bem mais provável. A colega de casa acaba por corroborar grande parte destas afirmações, dizendo que nessa noite Melissa saiu de casa para se encontrar com alguém. Aguardava a chegada de um carro para a levar para Long Island e a própria, portanto Melissa, avisou que só voltaria no dia seguinte.
Todos estes relatos parecem confirmar que naquela noite Melissa foi ou planeava ir para Long Island, o que bate certo com a localização detectada a quando do acesso ao seu voicemail. Voltando ao assunto das chamadas recebidas pela irmã de Melissa, dias depois do seu desaparecimento, eu acredito mesmo que quando Amanda viu pela primeira vez o número da irmã a chamar, tenha ficado super aliviada por pensar que ela estava bem. Só que, do outro lado, não foi a voz familiar de Melissa que ela ouviu. Do outro lado da linha ouvia-se uma voz masculina, de tom suave, com um ligeiro sotaque, que tentava cuidadosamente disfarçar, falando pausadamente, de forma monocórdica, quase sem entoação. Fazendo um esforço para recordar o máximo que consegue, Amanda avalia a voz. Parece-lhe tratar-se de um homem de meia-idade e caucasiano. Durante várias, cerca de 4 ou 5 chamadas, este homem usa os telefonemas para aterrorizar Amanda. Profere insultos e, no decorrer da última chamada, feita a 26 de agosto, confessa finalmente que matou Melissa, provocando uma explosão enorme de tristeza e um sentimento de absoluto desespero a quem a amava. Eu não consigo sequer imaginar o profundo efeito que isto causou nesta jovem de 15 anos. Com toda a certeza é alguma coisa que a vai marcar para a vida toda e que ela nunca, mas mesmo nunca, vai conseguir esquecer. Será que Melissa estava viva durante aqueles dias? Presa, escondida, torturada por um qualquer sádico? Será que os seus últimos dias foram preenchidos por dor e desespero, tentativas de fugas, súplicas de ajuda agoradas? Ninguém sabe. Mas, como é óbvio, a família não pode deixar de colocar essa hipótese e de se torturar com ela, claro. Muito provavelmente já não estava viva e tinha perecido às mãos de um assassino que parecia querer prolongar ao máximo o prazer que retirava do seu ato. Tinha matado a jovem e divertia-se atormentando uma família agoniada com frases acutilantes que preferia escudado pelo anonimato que sabia ter. Tudo indica que estavam a lidar com um indivíduo macabro, sádico, seguro e convencido da sua capacidade em evadir a justiça. Saberia ele que o facto da sua vítima ser uma acompanhante iria despoletar pouco interesse por parte da polícia? Teria escolhido Melissa como alvo exatamente por causa disso? Anteciparia que Melissa só fosse realmente considerada desaparecida muito mais tarde? Teria decidido ligar à família propositadamente de forma a forçar a investigação, testando as autoridades e a sua própria capacidade de evasão, um pouco como o jogo do rato e do gato, do toca e foge, que tantas vezes parece excitar os assassinos mais sádicos? Bem, se era esse o seu principal objetivo, conseguiu. As autoridades rastrearam as origens das chamadas e mostraram que o telemóvel de Melissa se tinha conectado a torres celulares perto de Times Square e de Madison Square Garden. Mas nunca conseguiram identificar o indivíduo e, dada a imprevisibilidade do momento da chamada, também nunca conseguiram gravar nenhuma. Quando a polícia deu a Amanda um telemóvel com capacidade para gravar as chamadas, estas cessaram. Mais uma vez, agiram tarde demais. Bem, é de salientar que estas duas localizações correspondem a duas das praças mais movimentadas e conhecidas de Manhattan, portanto, do centro de Nova York. Entretanto, Blaze disse também ter recebido chamadas com conteúdo preocupante, de alguém que ele descreveu como um tipo branco. De acordo com o seu relato, o homem afirmava que Blaze gostava de fazer coisas malucas com Melissa e que sabia onde o encontrar.
Na maioria das vezes parecia estar inebriado. Blaze disse que achava que o homem sabia quem ele era. As chamadas, entretanto, feitas para Amanda, são geolocalizadas perto do terminal de autocarros da Autoridade Portuária, na 8ª Avenida, e da Penn Station, uma enorme estação ferroviária. Ambas as localizações situam-se em praças muito movimentadas de Manhattan. A 11 de dezembro de 2010, 1 ano e 5 meses depois do seu desaparecimento, os restos mortais de Melissa foram encontrados envolvidos em serapilheira camuflada junto à perma da via Ocean Parkway, uma via rodoviária que se desenrola ao longo da costa oceânica. O corpo estava disfarçado entre a vegetação nas proximidades da praia de Gilgo. Tinha sido estrangulada e abandonada para que a natureza fizesse o seu trabalho. E que nem sequer estava enterrada. Nem sequer esse esforço foi feito. Quem sabe? Às tantas, a arrogância do seu assassino era tal que achava não ter de se dar ao trabalho de o fazer. Ficaria ali, à superfície, perto de uma estrada movimentada onde milhares de pessoas circulavam todos os dias, à vista de todos, disfarçada apenas pelos arbustos na vizinhança da praia. O assassino poderia passar por ela e reviver este momento vezes sem conta, uma e outra vez, diariamente ou várias vezes por dia. Quem sabe se não era essa a sua intenção? É uma fonte inesgotável de adrenalina para ele, uma sensação de empoderamento que explode sempre que viaja naquela via. Tem provavelmente a capacidade de não levantar suspeitas, mistura-se na comunidade como apenas mais um comum cidadão. Não seria de admirar que por vezes passasse por aquele local acompanhado. Terá família, esposa, filhos? Será que o seu ego explode por achar que é um pequeno gênio do mal? Conseguirá manter este segredo durante muito tempo ou a necessidade de se vangloriar vai levar a melhor? Há tantas questões que ficam por responder. Umas por enquanto, outras com certeza para a eternidade. A Melissa já não está entre nós, mas a sua família, unida e carinhosa, não baixa os braços e continua ainda hoje à espera que se faça justiça. Long Island e Manhattan são locais que se entrelaçam intimamente nesta tragédia e a polícia tem consciência disso. O responsável está relacionado com as duas áreas. Mas há mais. Há mais 3 corpos que se escondem na vegetação, fruto da mente criminosa e distorcida de alguém que tem de ser parado. Que segredos escondem esses corpos? E que verdades revelarão? Isso é algo que vamos ter de abordar nos próximos episódios. Eu espero sinceramente que estejam a gostar tanto de ouvir estes episódios, assim como eu estou a gostar de vos contar esta história. Estou ansiosa por saber, portanto, como é que tudo isto se vai desenrolar, porque é uma história que ainda não acabou, que hoje, na atualidade, neste momento estamos no último terço de 2023 e ainda há muitas questões que estão por responder. Há outras que provavelmente já estão mais claras, já se tem pelo menos algum tipo de respostas,
E pronto, é uma aventura sempre tentar perceber, claro, no meio sempre de muitas tragédias, tentar perceber como funciona a mente humana, como é que pode divergir tanto entre um cidadão, uma pessoa com valores no sítio certo, com o coração no sítio certo, e depois haver outras pessoas que cometem este tipo de atrocidades e que têm de ser apanhadas. Ainda bem que não são a maioria, nem perto disso, mas têm de ser apanhadas, têm de ser estudadas, a forma como agem, o que pensam, o que leva a fazerem isso, tem de ser percebida para que sejam apanhados o quanto antes e não causem mais sofrimento, mais dano, principalmente durante tanto tempo a tantas famílias. Pronto, este foi o segundo episódio da Fórmula do Crime. Neste episódio abordamos Melissa Barthélemy, a desconhecida 1. E no próximo vamos continuar a abordar as outras vítimas, porque eu acho que temos, antes de falarmos do assassino em si, temos de falar das vítimas, temos de lhe dar valor, temos de perceber que vítimas são vítimas e que não são só um nome, um número. São seres humanos, são pessoas que têm objetivos, pessoas que lutam todos os dias e são pessoas que precisam de ser relembradas e que precisam de ter algum tipo de justiça que faça com que, pelo menos, a sua morte não seja esquecida e não seja em vão. Muito obrigada. Espero-vos no próximo episódio de Fórmula de Crime. Um pedido rápido. Se ainda não o fizeste, subscreve o podcast e ajuda outras pessoas a encontrar-nos. Ficaríamos gratos se classificasses, comentasses e passasses a palavra. Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.